Nesse vídeo aqui a gente vai falar um dos caminhos que você pode ter para virar residente aqui na Austrália e, consequentemente, cidadão. A gente está num caminho diferente, né? São alguns caminhos, não são infinitos, pessoal. São alguns caminhos e esse, acredito que, se não for o melhor, é um dos melhores, né, Luana? É um dos melhores. É um dos melhores. O melhor seria... Só um 189 é o melhor, O melhor seria nascer aqui. É melhor seria nascer aqui. Filho de australiano, Filho né? de australiano. Nasceu filho de brasileiro, não. Se nasceu filho de imigrante, não muda nada. Depois de 10 anos, mas isso fica para outro vídeo. Pessoal, a gente vai falar do visto 190. Skill Visa. Skill Visa. Então a gente, além de comentar sobre possíveis profissões, como que funciona, a gente não vai se limitar a isso, tá? E tudo que a gente falar aqui, pessoal, é com base na nossa experiência. A gente veio para Melbourne, 7 anos na Austrália. Eu em agosto, a Luana vai fazer 6 em outubro. Já fomos convidados. Não vamos entrar em detalhes do que aconteceu. Tem vídeo no canal. Deu erro de advogado. Vou deixar aqui no card. Por isso que tá isso. Esse vídeo, se a gente tivesse mais informações anteriormente, que nem a gente está tentando passar para vocês, talvez a gente não teria tido o problema que a gente teve. Sim. Então, assim, não ponha só na mão do agente de imigração ou advogado de imigração, não deixe na mão deles o seu futuro. Leia, procure informação e vá atrás e questione. Então, por isso esse vídeo aqui é para te dar informação para você questionar o seu agente. E tudo que a gente falar aqui é com base, novamente, é um disclaimer, né? Na nossa experiência. Informações oficiais. Estou aqui com o computador e em algum momento vocês vão ver a gente num tamanho menor na tela. Eu vou mostrar, vou gravar a tela aqui quando a gente for mexer e entrar em sites aqui oficiais, tá? Não, aqui já tá tudo certo. E tudo que a gente falar aqui, pessoal, base em informações, nossos sites oficiais e não, a gente não quer tomar o lugar do agente de imigração e muito menos do advogado, tá? Caso você queira fazer esse processo sozinho, você tem total condições. Conhecemos pessoas que hoje são profissionais dessa área, né? São agentes, né? Agentes e tem pessoas mesmo que a gente conhece que aplicou tudo sozinho mesmo, porque a informação tá toda super clara no site da imigração. Não tem mais... Acho que é importante, né? É importante ter um agente, na verdade, eu acho, é mais para te guiar o teu caminho, qual caminho que você vai atingir, você vai ser eligible para, né? Como é que é eligible em português? Você vai ser eligible. Então a gente começa a ficar meio tanso aqui quando você mora fora, que você esquece essa palavra. Ter condições de seguir esse caminho. Isso não quer dizer, mas tem uma palavra. Tem uma palavra, mas eu não vou lembrar. Uma hora vem. Então, eligible. Enfim, a gente não sabe agora no momento. Enfim, o agente de imigração, o advogado, ele vai traçar o caminho, ter profissão, barararará, para te ajudar. Mas realmente a aplicação, se você quiser, se você estiver seguro que as tuas experiências, barará, tu tiver toda a documentação, você sai, tá entendendo a documentação que precisa, você pode fazer sozinho. Economiza bastante dinheiro. Sim, e a gente, em algum momento, eu e Luana, vamos falar que possivelmente um agente de imigração, qual momento e qual possível situação que ele entraria para te ajudar, não que só nesse momento, mas em momentos que a gente percebeu na nossa vida, e vocês entenderão ao longo desse vídeo, tá? Então trouxe aqui Luana, que a gente tomou na cabeça e a partir daí, eu acho que a cabeça abriu, porque a gente tomou uma pancada grande. E começou a consumir, eu comecei a partir do momento que a gente teve um problema, eu comecei a ler muito o site da imigração, acompanhar sites oficiais, acompanhar advogados de imigrações em Instagram, em YouTube, ver as novidades, me inscrever em todos os sites de cada estado, que tem um site sempre oficial de imigração, seguir, pedir a newsletter, e ter, né, os jornais e ter as novidades, me inscrever no caso, né? Então, tipo assim... Tudo que vem novo, o Thiago vai falar comigo, já vi. Tu viu isso que saiu? Vi, já estava acompanhando. Então, tu acaba vivendo isso. E quando você está fora e tá imigrando, ou se você tem a vontade de imigrar, você tem que estar vivendo a informação, tentar compreender o máximo possível, porque as regras mudam muito. Existe o visto, existe as regras para você ser elegível para o visto, que a gente vai falar agora, mas
Existem outras regras paralelas os critérios. Os critérios se do você visto. tem os critérios para aplicação. Para aplicação, tem também os critérios estaduais, porque esse visto, qual que é o 90? O 90 é o Skill Visa estadual. E existe um 189, que é as mesmas regras, só que ele é um visto nacional. Então, essa é a grande diferença entre um e outro. E tem o 491, que é o visto regional. Estadual regional. Tá. Que Mas também é o princípio mesmo. Do início, Vamos né? começar Deu do uma começo. pesquisada, quando que começou essa questão, né? A Austrália é um país incrível, vai do seu ponto de vista. Eu falo que é um país bom, não tem nada a ver com o Brasil. Tem gente que ama, tem gente que ok, né? E eu fico naquele meio termo, um país muito bom. Só que começou essa questão de imigração, né? Teve muitas pessoas vieram para cá. No início já tinha os aborígenes, enfim, mas essa questão de skill, de talentos, começou em 1980. Então, aí praticamente 40 anos, e a cada ano, conforme a Luana vem comentando, vem mudando, né? Então, a gente está em período de eleições também. Se você está assistindo esse vídeo, como eu digo nos outros, agora em é abril. 2050, em 2080, pode ser que as coisas não vão servir para você, porque vai mudar muita coisa. Ou até mesmo o próximo ano fiscal. Vai a gente mudar, não sabe, sim. ainda está em abril de 2024. 25? Abril de 2025, 2025. eu nem sei o ano que eu tô. E o próximo ano fiscal começa a partir de julho de 2025. Então, as novas regras normalmente vão sair por volta de meados de agosto, fim de agosto. E os primeiros rounds começam de chamada rounds. O que é rounds? Os convites começam a ser normalmente por volta de meados, final de setembro, começo de outubro, dependendo de cada estado. Né, eu assisto muito vídeo em função do meu trabalho, né? Trabalho com motorista de caminhão. E normalmente os vídeos que eu vejo do pessoal fazendo, né? O pessoal fala, eu vou aplicar para o 190. Calma que tem um step, né? Tem alguns passos antes de chegar o 190, né? Chegar o convite, né? Chegar esse visto do 190. Vamos direto ao ponto, então? Vamos lá. Primeiro, o que você precisa ter? Uma ocupação. Antes, que acho que isso é importante. Pessoal, skill é o quê? A Austrália precisa de profissionais qualificados. São 427 profissões, tá? Acho que o pessoal foca muito nisso, mas calma. E por estado, por ano, você tem uma quantidade. A Austrália fala, eu tenho aqui, por exemplo, 50 mil vagas para esse visto. Calma, não? vai bem devagar. Tá bom, bem menos que isso. 50 mil para o país inteiro. Sim, 50 mil para o país inteiro. Então, aí, isso que a gente está falando que o governo, o ano fiscal muda em julho, aí que ele está tendo várias reuniões e decidindo o cálculo deles de quanto de imigração que eles precisam de pessoas qualificadas e quantos que eles vão dividir em estados. Os estados que recebem mais é Victoria e New South Wales, porque são estados maiores, população maior, onde tem Sydney e Melbourne, é o que recebem mais convites. Esse ano, se eu não me engano, era 1.900 aqui em Melbourne, pro 190, e um pouco menos pro 491. Então, não é muito. Se tu for pensar, não é muito, não. É o mundo inteiro querendo vir para cá, é bem competitivo. Então, cada estado, eles olham, fazem uma pesquisa dentro do mercado de trabalho para ver que profissional, que skills, né? Que qualificação de profissional precisa para cá. Digamos assim, tem essas 427 profissões, tá? Eu acompanho, tem muito grupo em Facebook. Facebook é muito forte aqui na Austrália. Falei pra vocês, fonte de informação Facebook. Importantíssima. Tu vai em grupos e você coloca Visa 190 Austrália, Visa, Skill Visa. Tem milhões de grupos. Entra nesse grupo, você vai ter mais noção. Eu tô sempre lá acompanhando, porque eu também estou num visto que é relacionado, que é um 86, que é sponsor, mas também tem lá as novidades que eu quero saber. E quando eu fico assistindo, né, vendo, né, no Facebook, as profissões que são convidadas... 482, né, o sponsor. Não, tô falando outra, porque eu tô no Visa 190 também, né, nos grupos. Tá eu tô em todos os grupos. Aí eu fico vendo... É normalmente quase sempre do mesmo. É muito engenheiro, é muita da área de saúde. Área de TI. Tem da área de TI, tem na parte de carpintaria, de ar-condicionado, a parte mais de mão de obra mesmo, técnica, né? Específica, tipo, né? Eletricista, carpintaria. Então,
E tem umas profissões, tipo, às vezes tem bastante marketing, accountant, que é contador, what else? Engenheiros em geral. Isso no grupo. Nos grupos que eu vejo ser chamado. Obviamente, tem outras profissões que são chamadas e nem todo mundo tá no grupo, nem todo mundo tá informando que foi convidado. Mas, em geral, assim, nurse, enfermeira é muito chamado também, porque teve problemas de saúde aqui depois do Covid, teve muita nessa época do Covid. Aí tem umas profissões aleatórias, vamos, já que a gente tá como falando de ocupação, né? Que a gente separou algumas aqui. Então, tipo assim, eu tô pegando aqui, eu botei, tá aqui em ordem alfabética, então, art teacher, professor de arte. Professores são bem chamados, professor de primário, secundário, tem bastante educação infantil, tá sendo chamado, mas assim, é super específico, entendeu? Então, não artist, é que... Artist director, tipo assim... Não é que não vai ser chamado, a gente vem acompanhando e que no que a gente acompanha, né, e do que... Tem estados que divulgam, né, Luana? Tem estados que não divulgam. Por exemplo, aqui em Vitória, a Luana falou 1.900 vagas por ano para o 190. Aqui eles não divulgam, né? Não, ele só divulga e foi feito o número que foi convidado. A Luana recebe o e-mail, as agentes, os Talvez agentes... sim, a gente né? tenha informação, tenha um acesso a alguma coisa, mas assim, para pessoas que não são agentes de imigração, que estão ali, não tem essa informação. Então, cuidado quando você vê, tem 1 milhão de profissões. Dessas 1 milhão, cara, pode ser que, assim, só fique nesse nicho de profissionais e todo ano não saia, né? O cara... Assim, eu tô vendo muito no grupo agora, porque teve umas mudanças significativas do governo, quanto que tem muito... Para quem está onshore, né? Quem chama onshore, quem está na Austrália, tem meio que um trajeto. Se você não tem uma qualificação que veio do seu país, que se encaixe... nessa lista de ocupação, numa das prioridades, você acaba estudando. Então, você tem um processo. Você chega como estudante de inglês. Aí você vai lá, fala com a agente de imigração, o cara fica, vê de acordo com a sua experiência, com o que você gosta, o que mais te encaixa no seu perfil para você estudar algo que realmente está na lista e que tem chance de ser convidado. Exemplo, nosso amigo que fez enfermagem. Sim. Estudou enfermagem por 4 anos e meio, 5 Veio anos. do Brasil da área de TI. É totalmente então, diferente. Mas é um exemplo... Enfim, existem milhões de exemplos diferentes. Aí, depois disso, você tem um visto, porque você estudou aqui e fez uma graduação. Você tem o direito ao visto que é o Graduate Visa, o Visa pós a graduação. Que, no caso, pode ser de 2 a 3 anos, dependendo de quão longo foi o seu curso ou o nível do curso. No caso, eles receberam 3 anos. Então, você tem 3 anos para preparar toda a documentação que você precisa, fazer o Express of Interest, que é isso? Expressar interesse para o governo que você quer ser chamado para esse visto, você quer ser convidado para esse visto que você está aqui e quer ficar. Ele vai entrar num banco de dados, num banco lá, porque cada estado tem o seu critério de escolha, às vezes nem é a pontuação, porque isso tem a ver com pontuação que a gente vai explicar. E você é chamado ou não. Então, o que está acontecendo muito agora com a Austrália é que, nesse tempo desse 485, as pessoas não estão sendo convidadas e elas não têm para onde ir depois disso. Porque quando acaba esse visto, você tem 2 opções. Ou ir para casa ou achar um sponsor. Que é o visto que a gente tá... Dentro desses 3 anos, dentro desses 3 anos, assim, tipo assim, se você não achou, pensou que ia ser convidado, não foi convidado, e acabou o seu visto, ou você vai para casa e daí aplica... A grande vantagem de estar e voltar para casa é que você pode aplicar para todos os estados ao mesmo tempo. Uma vez que você está onshore, está na Austrália, as regras estaduais, normalmente você só pode aplicar para o estado que você está morando, a não ser WA, que eles aceitam de outro estado. É o único que aceita outros estados. Então, te limita, né? Ao estado que você está. Tanto offshore, você tem mais chances. Offshore, fora da Austrália. Posso aplicar para o 190 morando do Brasil? Pode. Melhor. A gente conheceu uma menina ano passado, se não me engano. Ela morava em Dubai, né? Ela fez farmácia. Ela tinha uma experiência, ela era aeromoça e foi convidada para o 190. 90 na área de farmácia. Offshore. Então... A chance é muito maior, porque você pode aplicar para vários estados, então tem umas regras que eu digo, a gente você provavelmente vai ter que fazer uma EOI para cada estado. Tem umas regrinhas assim que quando você pesquisa, você vai chegar lá. Então, em vez de você tem Victoria, WA,
Northern Territory, New South Queensland, New South Wales e Tasmânia. Tasmânia. 6 estados, é isso? 6 ou 7. E South Australia, 7. 7 estados. Então você tem 7 chances. E olha que a gente nem chegou ainda no processo, né? Então tá. Estamos dando... Tá, já estamos dando uma pincelada em tudo aí. E você pode fazer offshore porém, isso que... Alguns momentos a gente vai falar da importância de você estudar muito ou falar com um profissional. Nesse momento, eu acho importante uma desses caminhos, porque se você fizer um ou outro documento no Brasil, conversando com departamentos que a gente já vai explicar aqui da Austrália, dependendo da sua função, o seu trabalho, esses documentos têm validade. Né? Então não adianta fazer um negócio hoje em 2025 pensando em vir... Se não tem outras coisas prontas, então não tem como. Pensando em vir para cá então, em 2029. Então vamos descrever o que precisa. O que você precisa para aplicar esse visto? Primeiro, ter uma ocupação dentro dessa lista dos 427. Primeiro você tem que ter uma ocupação. Beleza, eu tenho ocupação. Já é o primeiro passo. Segundo, você tem menos de 45 anos de idade. Tá? E terceiro, tem dinheiro para pagar, que 4 mil e poucos dólares. Hoje mas enfim, tá é depois. 4.770 quando você for convidado, australianos, né? E você precisa fazer uma prova de inglês. Você tem que ter um nível de inglês. Dependendo do seu nível de inglês, diferente a pontuação. Então, isso que você precisa ter. Você precisa ter uma ocupação. E não basta ter só uma ocupação. Você tem que provar que você tem essa ocupação. E aqui é um negócio que você vai investir dinheiro. É o Skill Assessment. Tem milhões de órgãos, milhões de órgãos que diz... órgãos, né, também. Departamentos. Por exemplo, no Brasil, você fez ali, estudou... OAB? Fez a advocacia, fez a OAB. É como se tivesse a OAB de várias funções. Né? Por exemplo, marketing meu, aqui é o Veto Acesso... Como da área de saúde da Luana, né? Que a minha é Diversional Therapist. Mas a Luana é Diversional Therapist. Outra coisa, não, é o mesmo departamento aqui. Então, eu, chegando aqui do zero, em 2018, vou comprovar minha profissão, vejo com advogado de imigração, a gente já vai explicar algumas questões de experiência, se estudou fora ou não, falo com o VetaCess. Ou com o órgão whatever que é o seu, porque, tipo assim, parte de TI é uma, parte de nurse e doutores são outros. Então, o que é esse Skill Assessment? Você tem que provar para eles a sua experiência. Existe vários jeitos. Eu vou falar um pouco do VetaCess, que é o que eu fiz. Eu fiz meu Skill Assessment. Dependendo do seu grau de estudo, quanto mais estudo você tem, menos experiência você precisa provar. Tá? E essa experiência tem que ser provada nos seus últimos 5 anos. Nos 5 anos que você está que está aplicando o Skill Assessment. Então, como tinha uma graduação relevante, né? Relevante. Então, não é assim, eu me formei em Direito, trabalhei de contadora no Brasil a vida inteira e eu quero aplicar meu Skill Assessment para contadora. Você vai ver as regras. O teu diploma de Direito não tem nada a ver com de contadora. Então, para você provar que você é competente nisso, eles vão te exigir muito mais anos de experiência, porque você não tem um estudo de acordo com a qualificação. Então, isso foi um exemplo nada a ver, só para você ter uma noção. Outro exemplo que eu estou acompanhando em grupos de marketing eu sou de Jundiaí, estudei na Unip, e a pessoa era de Jundiaí também, estava comentando, ela estudou na Anhanguera. E o VetaCess dela, a comprovação da profissão com a escolaridade ali, por ser da Anhanguera, não foi aprovada. Então, não é toda universidade que é aprovada. Existe uma lista de universidades que é aprovada, não. Eu não tenho... Você não tem acesso a isso. Quem vai ter acesso a essa lista de universidades que a Austrália aceita do Brasil vai ser só um agente de imigração ou um advogado. Aí você não pesquisou ou não falou com um profissional, um agente, um advogado, fez por conta. Quanto que é a brincadeira, Luana? Então, depende de cada um. O nosso foi 2.000 e pouco, porque a gente ainda aplicou o Fast Track para ser feito mais rápido que tinha pressa. Fast Track? Para fazer mais rápido, porque tinha pressa para resolver. Normalmente leva 3 meses. Naquela época eu estava levando, a gente pagou a mais, a gente pagou $600 e pouco, quase $700 a mais para ficar pronto em 10 dias. E adivinha o que aconteceu? Foi negado. Foi negado, né? A gente fez a primeira vez, na verdade não foi só a gente, foi com o apoio da agência. Da agência. Né? E a agência errou
olha, a agência errou minha ocupação. Então, assim, o trabalho que eu estava fazendo aqui na Austrália, ele tem um nome popular, que existe na lista da ocupação, e tem um nome certo que é para isso. Eles aplicaram de acordo... Eles não fizeram a pesquisa deles, né? Que eles deviam ter feito. Eu também não fiz, porque eu estava confiando na agência. E foi negado, porque às vezes falaram que não era essa profissão. E eles deram uma dica que não era essa profissão. Na verdade, a gente tentou recorrer ainda. Demorou, 6, 7 meses. Recorreu, eles negaram e falaram que era... Felizmente, eles deram uma dica ali no e-mail, ó, se fosse... apliquei, por exemplo, para assistente de marketing, negaram. E eles falaram assim, se fosse analista, só que eles não podem mudar, né? Cara, não é assistente, mas bate com analista, então foi. Não, aí tu vai ter que fazer tudo de novo, pagar tudo de novo e fazer tudo de novo. Então foi o que aconteceu com a gente. A gente gastou $2.000 uma vez, deu errado. Fez com agência, recorreu com agência, teve um super dor de cabeça e não levou em nada. Perdemos o dinheiro e perdemos o skill. Aí uma colega nossa, que já era interessada como somos hoje, ela já estava mais, porque ela fez a aplicação dela de 190 sozinha. Sozinha, não usou a gente. Fez o skill assessment, fez tudo sozinha. Residente hoje, já tanco a casa dele já. E ela que eu dei pra ela ler, né, porque eu queria pedir uma opinião dela, porque eu sabia que ela tinha feito as coisas sozinha. Luana, tá escrito aqui, vamos tentar. E ela me puxou e a gente fez Só que o vamos tentar não é... Não era assim, vamos tentar mais $2.000. Mais $2.000. E no momento que a gente já vinha gastando, né, para aplicação do 494, quer saber... 494 tem vídeo no canal, ou a gente faz em breve outro vídeo falando sobre esse visto. A gente já vinha gastando ali por volta de 15, 16 mil, né, no total. Sim. Né? Esse vídeo não é pra falar da gente. Vamos lá, isso foi só para dar um exemplo de como é importante nesse momento, se você não tem certeza, ter um agente de imigração para te ajudar. Isso, porque, por exemplo, meu veto acesso foi negado. Eu só tenho essa provisão. Você teria que falar com a gente e seguir outro caminho. Estudar na Austrália, ou se tiver aqui, ou tentar o sponsor. Porque sem um skill assessment, você não consegue aplicar para esse visto. Aplicar a interesse. É falar assim, Austrália, tem a pontuação mínima que a gente já vai falar. Estou aqui, né, que nem a Luana falou no começo, em Victoria. 1.900 vagas no ano fiscal agora. Eu quero uma dessa. Eu quero uma dessa. Só que em 1.900 você tem, vamos chutar aqui, tudo da minha cabeça, 10 mil pessoas tentando ali chamar a atenção da Austrália e falando eu sou a melhor opção e, por favor, me convide. Vamos lá. Então tá, você vai primeiro ser menos de 45 anos, certo? Você achou uma profissão na lista, você fez o Skill Assessment, você tem isso aí aprovado. Esse Skill Assessment vai ser válido para os próximos 3 anos, tá? Então você vai ter 3 anos para aplicar a tua Express of Interest e ter a sorte, né, de ser convidado nesse tempo. A partir do momento que você é convidado, trava ali. Então, porque o visto pode demorar muito mais tempo para ser aprovado, mas já tá valendo no dia do convite. Mas eu vou te cortar, Luana. A ideia desse vídeo veio de um comentário que eu respondi, depois você veio comentando em cima do Facebook de uma pessoa, anônimo, que falou, eu tenho interesse em aplicar para o 190, tal. Eu tentei explicar e eu falei, cara, você precisa fazer o veto acesso, você precisa fazer vários processos para tentar. Não é que, eu tenho já tudo pronto e eu quero aplicar por 190. Não, cara, você vai... Tipo assim, não é que nem um visto de estudante que você vai lá e aplica. Não é que nem um visto de sponsor que você vai lá e aplica tendo empregador, né? Você vai tentar e você vai gastar um valor alto para... Tentar. E você não sabe se vai conseguir ou não. Então... Anyway, vamos lá. Fizemos o Skill Assessment, você tem. Aí outra coisa que você precisa fazer um teste de inglês. Os 3 que aceitam IELTS, a PTE, PT e o TOEFL, mas o TOEFL tá saindo, então eu acredito que daqui a pouco vai estar fora. Então foque nesses 2, ou no IELTS ou no PTE. Qual a grande diferença? O IELTS, muitas pessoas é mais conhecido mundialmente, muitas pessoas já fizeram ele alguma vez na sua vida. Ele tem uma entrevista... Da parte quando você vai fazer o speaking, né, que é o falar na língua, você vai falar com uma pessoa e você vai escrever de mão uma redação. O PTE, ele é todo no computador. Teve algumas mudanças agora no meio do ano, final do ano, final de 2024, né? Final de 2024, começo de 2025. Antes era só uma máquina que corrigia, agora eles têm uma porcentagem que alguém vai escutar, que alguém vai ver. Porque tinha uns tricks, tinha umas coisas para... PT, você estuda
é bom, você tem que saber inglês. Se você não souber, possivelmente você não vai ter uma nota legal, mas você estuda para a prova. É jeitos de fazer a prova, né? Você pode falar muito bem, na hora você ficou nervoso, passou o tempo ali que você tinha para fazer a prova, ou um exercício ou outro, perdeu, você tá fora, você não conseguiu a pontuação necessária. Vamos lá, falando nisso, inglês, tá? Você vai fazer a prova de inglês, você tem 3 níveis. Você é competente, que não te dá ponto nenhum, proficiente, que vai te dar 10 pontos, e superior English, que vai te dar 20 pontos. Qual a diferença? Vamos falar só do PT, para ser mais fácil? Só PT. Então tá. Que eu fiz e você também fez. Eu também fiz. Pro PT, você tem que ter tudo para ser o básico. Para você poder aplicar, você tem que ter tudo, pelo menos 50 em cada banda. A máxima é 90. São 4 bandas. 4 bandas. Né? 5 bandas é speaking, falar, listening, escutar, writing, que é escrever, e reading, que é ler. São 4, eles vão te julgar por esses 4 dos pilares. E você tem que ter 50 pontos, né, em cada desses pilares. Se um sair por 49, já não dá. Você não aplica mais. Isso ele é o mínimo para você poder ter a chance de fazer essa expressão de interesse, né? É um dos requisitos. A gente vai chegar em alguns outros ainda. Aí, se você ficar um inglesinho um pouquinho melhor, que é o meu, né? Desculpa aí. Um pouquinho melhor. Peraí, eu cliquei no errado desculpa aqui. Aí. Proficiente em inglês. Milão de ponta. Mas aí, eu fiz 3 vezes pra chegar nisso, né? Exato, 3 vezes. Vamos lá, tudo custa, que nem eu falo nos vídeos. Não, nada é de graça. Na nossa época era 400 cada vez. Eu acho que tá quase 50 Então, agora. Luana 3 vezes, 1.200. Eu fiz 2 vezes, 800. 800, a gente conhece, né, amigos mais próximos aí que fez 10, 8, né? E tem gente que não fica nervoso, não vai. É foda, cara. Não vai, mas enfim. Esse foi o que eu consegui, que é um meio termo, que me deu 10 pontos, que é ter pelo menos 65 em cada um. Lembrando, a máxima é 90, ter 65. E o melhor de todos, que vai te dar 20 pontos, e estando no estado de Victoria, que eu tô... 20 pontos vocês já vão entender em breve que são essas pontuações, tá? Não é a pontuação do PT. Pontuação do PT é 50 a 90. Pontuação para EOI, para o interesse. Aí, para você ganhar esses 20 pontos para Express of Interest, você teria que tirar no PT, nas 4 bandas, 79. O máximo é 90. É bem difícil. Eu tentei, eu consegui só 79 em speaking. Todos os outros foi 71, 72, 74. E listening foi 67. Então, eu tava muito longe. A professora que eu fiz um pouco de aula falou, vai, estuda mais um pouco, faz mais um, mas eu já tava cansada já de tanto estudar. E alguns estados colocam umas regras de prioridade de convite, que nem o estado de Victoria no momento, a prioridade deles de desempate e de convite é que tem que ter no mínimo superior English. E o mínimo superior English é bastante. Então, dependendo da profissão que você faz, é uma nota de corte grande. Digamos, se você é um enfermeiro, você vai ter que ter superior English para ser chamado, porque... você vai estar contando com pessoas, né? Você está escutando as pessoas, os problemas das pessoas. Então, dependendo da tua profissão, talvez, se você trabalhe como, sei lá, botando ar-condicionado, eles não exigem um superior, eles estariam felizes com o mediano, entendeu? A gente está julgando. Imaginando está imaginando, mas está claro e divulgado pelo Estado que uma das preferências deles é o superior English. Muitas das vezes, por exemplo, a gente vai falar de pontos já de EOI, pontuação mínima, mas, por exemplo, você fez ali 50, você conseguiu 50 nas 4 bandas e dá uma pontuação X. Se essa pontuação X, ela te ajuda a ter a pontuação mínima para a EOI, você já consegue dar entrada nesse processo e aguardar. A chance é menor de ser convidado. Pode acontecer? Pode, né? Mas a chance é menor. Então, a partir do momento que você tem o mínimo, e esse mínimo já dá para fazer o processo para a EOI, você já faz. Mas eu preciso para melhorar a minha pontuação ou, como a Luana falou, no estado de Victoria, ter um nível de inglês melhor. Continua fazendo, mas o mínimo... Quando você tiver, que a gente acaba vendo, né, em Facebook, em posts, eu não tenho a pontuação, eu tenho a pontuação mínima, mas eu quero melhorar, eu não sei se eu aplico a EOI, não subo a EOI, né? Cara, na hora, tiver a mínima... Tem a mínima sobe, porque você nunca sabe o que eles estão precisando, então... Pode ser chamado. Aí você vai melhorando e vai aumentando a pontuação e fazendo a EOI. E outra coisa para você ser elegível para aplicar é você nunca ter um visto cancelado ou recusado desculpa, só do PT que a gente esqueceu, acho que é importante. Tem validade. Tem validade de 3 anos. 3 anos, então... Quando você faz o PT, na verdade, a validade no papel PDF, e tal... PDF é de 2 anos, mas ele, para imigração, vale 3. Então, fique esperto com isso.
Então tá, e outra, para você ser eligible para fazer a EUI é você nunca ter um visto cancelado ou recusado da Austrália. Então, existe possibilidades que mesmo que você teve um cancelado de talvez 10, isso aí você tem que falar diretamente com um advogado de imigração ou com um agente para ver a sua situação, né? Vamos falar de pontuação. Pontuação. Quer que eu mostre aqui? Pode ser, mostra aí. A Luana, vou mostrar, a Luana vai comentando. O que é a pontuação, né? Então, a pontuação. Dos critérios para a EUI é... Tá na tela. A EUI, resumindo, ter 45 anos ou menos. 45 anos já era, gente. 40 anos já fica bem difícil a partir dos 40 anos. Se você tiver... eu acho que hoje em dia, mais... Eu não sei. Mas, enfim, eu tenho tento falar pra galera com um pouco de receio, mas 33, 34 chegando aqui pra estudar... Para começar do zero uma vida aqui, para você tentar um 190 daqui 4 anos, alguma coisa assim, já fala com um profissional, cara. Já fala, não deixa. Se você tiver mais, tem caminhos? Tem, mas vai diminuindo as possibilidades. Então tá, você tem que ter menos de 45 anos, ter uma profissão na lista, né? E ter o seu skill assessment, ter feito uma prova de inglês e ter um mínimo de 50 pontos em cada MPT e nunca ter um visto cancelado. Aí você tem aí o mínimo para aplicar para o visto, só que daí, além de tudo isso, você tem que ter 65 pontos. Como é que você vai calcular e ver esses pontos? Quando você vai botando no site, você vai saber. Primeiro é a idade, tá? Se você tiver entre 18 e 24 anos, você quer 25 pontos. Sua idade tem peso para a Austrália por N motivos, táxi, tempo que você vai ficar aqui contribuindo. Cara, A melhor idade é entre 25 e 32 anos, que você ganha 30 pontos. Tá? Por que é a menor idade? A pessoa já terminou lá para os 25, provavelmente já tem uma graduação, ainda tem bastante tempo contribuindo aqui, ó, com imposto, tá? Para eles, é a melhor idade. Aí de 33 a 39 é 25 pontos. Ele está investindo naquelas pessoas que têm bastante conhecimento, bastante experiência, anos de experiência. Entre 40 e 44 anos é só 15 pontos. Então, isso aí complica, né? Isso, a idade vai... No sistema do interesse, ele vai alterando automaticamente. Ele vai alterando automaticamente. Depois, se você envelhece, ele altera automaticamente. Aplicou ali, tinha uma idade X. Né? Se você aplicar ali com... Fez idade... Você aplicou até EUI com 32 anos. Se você não for chamada naquele ano e você... né? Fez aniversário, assim que você fazer 33 anos, vai abaixar 5 pontos da sua EUI. Aí você tá pensando que você tem X, que ajudaria na sua profissão? Se você tem 65 e você perdeu 5, você não é mais elegível. Aí teria que o quê? Fazer outras coisas para tentar subir. Tem tempo? Tem possibilidade? Então tá, o segundo dos pontos é o inglês, como a gente já comentado. Se você tem inglês ali básico de 50 pontos, é 0 pontos, não se acrescenta nada. Você tem o que nem o meu, Proficient English, que é 10 pontos. Então, ali pelo 65, mediano. E se você tem o seu superior, que dependendo da profissão, cara, vai ter que ralar, vai ter que fazer, é 20 pontos. Não é só pelo ponto, é pela critério também dos estados, né? Então tá, vamos fazer, por exemplo, vamos fazer a nossa pontuação? No meu caso... Só de base. A minha idade é... Quanto eu tenho? 38. 38, eu quase saindo dessa aqui. 25. Meu inglês, proficiente, 10. 35, segura aí. 35. Aí, 35. Agora o próximo é experiência na área. Não, experiência naquela profissão ou bem relacionada. Se não for bem aquela profissão, tem que ter relacionado e tem que estar no seu skill assessment. Se não tiver no skill assessment, não vale. Viu a pontuação aqui? Eu tô estourando no norte. Não, você tem que ter o skill assessment. Eu teria muita experiência se eu pegasse lá do Brasil que é relacionado, mas eu não botei no skill assessment, não valeu. Então, se você tem experiência no seu país, fora da Austrália, até 3 anos de experiência, nada de ponto. Entre 3 anos e 5 anos, você ganha 5 pontos, que é o meu caso. Eu tenho 5 pontos disso. De 5 a 8 anos... 10 pontos. Mais de 8 anos, 15 pontos. É o máximo que você consegue de experiência overseas, fora da Austrália. Aí você tá na Austrália, você tá aqui na Austrália já, né? Você tá fazendo todo aquele processo que a gente falou, né? De estudar. Tem a experiência que você na Austrália. Lembrando, só vai valer o que tá no teu Skill Assessment. E o Skill Assessment, ele só conta a experiência após você ter finalizado a sua educação. Digamos, se você... O bacharel lá do Brasil tem a ver, beleza, vai contar a experiência após isso. Só que se você começou do zero de enfermeiro, terminou enfermeiro, só vai começar a contar depois que tu fazer teu estágio, que tem aqui placement. Depois aí que você tem um emprego de verdade, começa a contar. Nada que você fazer antes vai contar. Então, tem isso também. Tem pessoas que se atrapalham nisso. Digamos assim, trabalhou de marceneiro não sei quanto tempo...
porque já começou a trabalhar, porque apareceu oportunidade na vida, depois foi estudar para poder fazer o Skill Assessment, toda aquela experiência que você fez sem ter estudado não vai contar. Então, casos e casos. Tem que falar com o advogado de imigração, falar, ou tem que ver. Mesmo que fique na mão do advogado. Mas pesquisa, vai em grupo, pergunta, né? Vê outros tem casos. Que aplicar até, por exemplo, um visto qualquer, aplicar até tal data. E nunca fale só com um advogado. Pega pelo menos 2 ou 3. Se você falar com um advogado e falar com o segundo e são totalmente diferentes ideias, pede o terceiro. Porque assim você vai administrando. Tá, bom, vamos pular porque senão vai ficar muito longo. Até 1 ano de experiência na Austrália, 0 pontos. Entre 1 ano e 3 anos, 5 pontos. Eu já tô indo pro... Eu já tenho esse aqui, ó. Entre 3 e 5 anos, 10 pontos. E 5 anos a 8 anos, 15 pontos. E mais de 8 anos, 20 pontos. Então, a pessoa já tá 8 anos trabalhando aqui e não conseguiu a residência permanente. É meio que triste, né? Mas, enfim. Essa é a pontuação, a lista que dá para 15 pontos. Eu acho que é muito difícil alguém tá 8 anos aqui e ainda tá, né, penando. O que tá vindo aí pro futuro, acho que não. Vai rodar muito mais. É 3, 4 anos e a Austrália vai dar um jeito de... Não dá para você ficar, vai ter que ir embora. Agora nós vamos para educação, né? O seu estudo, ele também vale aqui. Se você tiver um doutorado, né, na sua área, você vai ter 20 pontos. Se você tiver um bacharel, nunca sei falar, é graduação, né? 15 pontos, que é o meu caso. Um diploma ou trade, esse diploma é aquele que nem a gente faz no Brasil, Senai? Senai, tipo técnico, um curso técnico, que aqui eles chamam de diploma, advanced diploma, a gente tem... Quando você for na Austrália, estiver fazendo intercâmbio, você vai acabar entendendo como é que é. 10 pontos. Verifica certinho, porque normalmente o que você vem pra cá? 6 meses em inglês e você vai fazer um VET. Aí você fala, pô, eu tô fazendo um VET aqui numa área legal, área de TI e tal. Confirma com a agente de imigração, pode ser que esse VET não te ajude em nada, tá? Você vai ficar ali 2, 3 anos fazendo um VET e não te ajude em nada. Aqui tá dizendo aqui, ó. Ele conseguiu um reward, recognize, um certificado de uma autoridade que prove a sua experiência na ocupação. Digamos, você teve uma experiência de tanto tempo e daí ele te concedeu a qualificação por experiência, 10 pontos. Tem como fazer isso, tem muita gente que consegue fazer isso, tem umas pessoas, até uns brasileiros que vão atrás e ajudam. Aí, em top disso aí, tudo da educação, né? Em cima disso aí, se você tem um master, mais 10 pontos. Tá? Um master de research, um doutorado degree aqui na Austrália. Se você estudar na Austrália, tem mais 10 pontos. De fazer um master ou um doutorado. Aí, se você estudar qualquer coisa na Austrália, você finalizou... E tem um tempo lá, na verdade, tipo, de pelo menos 92 semanas, 98 semanas, você estudou na Austrália. Digamos assim, eu tenho esses 5 pontos porque eu fiz Advanced Diploma e Advanced Diploma em Leadership and Management. Não tem a ver com Não tem a ver com Skill Assessment. Mas é um curso... paralelo, um curso técnico paralelo. Só que eu estudei na Austrália quase 100 semanas. 90 e alguma coisa semanas. Aí eu ganhei 5 pontos porque eu estudei na Austrália. Professional Year. Professional Year é um... Não, Professional Year não é uma premiação. É um programa do governo que tem, tipo, do governo e das universidades, que depois que você forma, você entra nesse programa, vai te custar dinheiro entrar nesse programa. E é 1 ano. É tipo... um estágio, que você paga por esse estágio e você vai ter uma certificação que vai dar 5 pontos. Então, algumas profissões te dão a chance de ter esse programa. Não é para todo mundo. Tem que dar uma pesquisada a mais. Como para mim não entendo muito sobre. Então, não vou comentar muito. Mas existe essa possibilidade. E fazer o NAT. NAT é credencial de língua, de tradutor. Então, se você tirar uma credencial de ser tradutor oficial da língua, digamos, da portuguesa, do mandarim, de que país que você for, se você conseguir tirar essa carteirinha, aplicar, é dinheiro também. Você chega aqui, você quer transferir sua carteira de habilitação, fazer o processo para pegar a carteira da Austrália, caso você já tenha do Brasil. Aí você manda essa sua carteira para um profissional NAT. NAT então, esse profissional tem essa qualificação e caso... Possivelmente já é residente e tal, mas teria essa pontuação. Não precisa ser residente para fazer o NAT. O NAT para ganhar ponto. O NAT, na verdade, você vai estudar, passar numa prova que nem Posso ser residente temporário. Sim, visto temporário. Sim. Você faz isso até para ganhar ponto. Você pode
Você tem que estudar, é tipo um OAB. Vai estudar lá, tem um monte de prova em inglês, para provar da língua portuguesa também, ou a sua qualificação para fazer a tradução. Você conseguir isso aí, é um monte de dinheiro que você vai pagar, você ganha 5 pontos Tudo. se você tiver isso. Então, tudo é dinheiro. Isso aí. Aí, se você é solteiro e está aplicando sozinho, você tem 10 pontos. Mas, se você tem um companheiro, uma companheira... Você tem a chance de ganhar esses 10 pontos, mas você depende do seu parceiro. Sim. Como que aconteceu no nosso caso em 2021? A gente tava aplicando 190, né? Luana perde 5 pontos, fica com 60. Quanto que é o mínimo? A gente não falou. O mínimo de toda essa pontuação aqui, 65, já falou. 65, né? Então, da minha parte, como partner, o inglês. Então, eu fiz o PT, conforme eu falei. Vai tirar no mínimo 50 em tudo. E eu poderia ter conseguido mais 50 fazendo Mais 5 pontos fazendo skill assessment. Mas aí entra várias questões de tempo que tá também. fora do Brasil, tempo fora do mercado de trabalho, isso impacta. Então, quer dizer, se o teu companheiro faz a prova de inglês, tira 5 pontos com um mínimo de 50. Você perde 5, ele ganha 5. E também a pessoa tem uma skill na lista e tem um skill assessment para provar, ele te dá mais 5 pontos. E esse visto 190 é o visto estadual. Existe o visto 189, que é as mesmas regras que a gente falou até agora, a mesma pontuação, as mesmas coisas, que é um visto nacional, que você, uma vez você é convidado nele, você pode morar em qualquer estado. E esse aqui é um visto que a gente está falando 190 estadual. E por ele ser estadual, você recebe mais 5 pontos do estado para te acrescentar, que no 189 não tem, você depende só de você. E caso você estiver na área regional, tá? Na área regional, existe, que nem... Tirando Sydney, Melbourne e Brisbane, o resto da Austrália inteira é regional. E daí, então tem uma quilometragem, né? Por exemplo, Sydney, centro de Sydney, cidades, por exemplo, Wollongong, que a gente morava, melhor cidade da Austrália, quiçá do mundo. Newcastle, aí são áreas regionais, áreas que, pô, dá um incentivo da pessoa tentar imigrar para lá, para rodar economia, para ter mais gente morando, para ter uma demanda de profissionais que precisa ali, enfermeiro, tal. Então eles têm essa possibilidade do visto 491, 491, né? Regional. Que daí seria mais 15 pontos. A gente vai fazer um outro vídeo falando a diferença entre 190 e 491. Tem umas diferenças, a gente está falando do 190 hoje. Então, somando tudo isso, tem que dar 65, mínimo, tá? Aí, tá, beleza. Ó, Luana, então tá, eu tô aqui na Austrália, já fiz meus corre, eu tenho a prova de inglês, eu tenho o skill assessment, eu tenho 65 pontos. E agora, o que eu faço? Onde você mora? Você mora na Austrália. Enfim, onde? Onde? Qual estado? Não tem a diferença? Vou aplicar para 190, estado. 190 em qualquer estado. Porque tem estado que você precisa morar um tempo, né? Depende, assim, tá, eu tenho tudo para ser eligible para aplicar uma EOI. Você vai fazer a tua EOI, digamos assim, se você mora no estado, depende de qualquer estado que você mora na Austrália, você só pode aplicar para o mesmo estado, uma expressamente do seu estado. O único que aceita aplicação interstate é WA, que é Western Australia, lá em cima. Mas eles priorizam as pessoas que estão lá, então as chances de ser chamados também são pequenas. Então tá, eu tenho tudo, o que eu faço? Você vai colocar lá no site da imigração, visto 190, você vai clicando lá que eles vão estar... Você vai entrar no site da imigração, o Thiago vai colocar aí. Aí, lá no topo, tem About the Visa, Step by Step. Então, peraí, vamos aqui pra gente... Aqui... Visa 190, tá? 190 pra gente seguir. Aqui... Aí no você site. vai step by step, tá vendo ali? Só o pessoal, visto hoje, solteiro, 4.770, tá? Se você for convidado, tá? Vamos lá, step by step. Você vai lá, você vai ver, before apply, ele vai te falar tudo que você precisa. Se precisa de ajuda, você vai ter que informar, você vai submeter sua EOI, baixa ali embaixo, ali, ó. See now. Aqui, ó. Você quer ir pelo EOI? Já abri aqui o EOI. Já abriu? Já, tá aqui. É isso? Só que você já abriu. Você não deixou no site principal antes. Aí, ele vai te dar esse site aqui, Skill Select, que é o estado. Ele vai falar pra você aonde você vai clicar. Você vai... Não consigo mexer em coisa de moda. Vai pra cima que você apertou. Aqui. Aqui. Creating e submitting a EOI. Parará, vai mais para baixo.
Ele tá falando, depois que você fazer a tua EUI, que se você for convidado, você vai ter 60 dias para aplicar o seu visto, que é na sua IME account que você vai ter que criar. Isso é outro step, mas vamos para lá como a gente tá. Vai mais para baixo, ele vai estar aqui, create, start sua EUI. Clica ali, vai entrar mais para baixo. Não, então, aqui, ó, submit a EUI. Você vai clicar, não tem segredo assim nenhum. O Thiago já tinha começado ali, daí por isso que Deus deu zica. Se demora, eu corto e volto, mas eu acho que vai voltar. Mas, anyway, você vai começar, você vai começar a EUI nova, você vai criar uma account, que ele vai te dar para você criar uma conta. Você vai ter que cadastrar o seu e-mail. E daí depois ele vai abrir no seu e-mail e você vai botar. Então, o que você vai colocar ali, ó? Isso, quem normalmente faz, caso você tenha contratado... É o advogado. É um advogado, um agente de imigração, mas esse é o caminho que ele vai fazer. É o caminho, mas não tem nenhum bicho de sete cabeças. Você vai colocar tudo que você tem na mão, tem informação. Teu nome, passaporte, os teus dados. Você vai colocar a tua prova de inglês, vai ter um código lá pra você botar e as notas que você tem. Se ele vai te pedir pra você botar suas experiências, é a mesma que você colocou no Skill Assessment. Caso você ainda estiver trabalhando, você vai botar que você ainda tá trabalhando, que se você continua trabalhando no local, você vai ter um código do seu Skill Assessment pra colocar. Nesse momento, você não vai fazer o upload, upload é a mesma coisa em português, né? O upload de nenhum documento. Você vai informar o que você tem. E a imigração vai acreditar. Aí você vai entender como é que funciona. Você colocou tudo e tudo eles vão acreditar em tudo que você colocar lá. Você pode mentir, mas o problema é seu. Então, não minta. Não minta por quê? Porque vai vir aqui o grande pulo do gato até agora. Porque tem muita gente que perde por isso. Beleza, você colocou tudo lá, né? Tá tudo lindo, beleza. Alguns estados, exemplo como Victoria, só fazer Express of Interest não te coloca na loteria lá para ser chamado. Você tem que entrar no site do estado e fazer uma ROI, que é... Qual que é a tradução da ROI? Eu esqueci qual que é a tradução da ROI. Vai aqui, ó. Live in Melbourne. Coloca ali. Live. Tá, vai ser mesmo. Esse site da imigração ali, que é o site de Melbourne. Aí ele tem aqui Immigrate. Okay. Aí você vai só seguindo os passos. O que você vai escrever lá? Você vai pegar o número da EUI que você acabou de criar e falar para o governo que você quer ser chamado. Então, não basta só saber como faz essa parte, você tem que entender qual é o requerimento de cada estado, do estado que você está indo. Digamos, se você está overseas, quer dizer, fora do país, você quer aplicar para todos os estados, você vai ter que ver todos os estados, as regras de cada estado. Cada um faz a sua regra e a regra muda todo ano. Então, não adianta eu te falar agora o que é, porque vai mudar na próxima vez se você ver esse vídeo. Então, você tem que estar a par disso. Então, você faz o teu Express of Interest, você botou lá. Beleza, e aí o que acontece? Você vai seguir o que cada estado pede, no caso, Melbourne, Victoria, pede para fazer esse cadastro no site. Aí e acontece, e aí, os rounds, né? Que os rounds é as rodadas, né, de chamadas. Eu recebi um e-mail que eles falaram que eles te convidam, né? É o primeiro convite. Eles convidam eles selecionam a sua EUI, não convidam. Selecionam a sua EUI. Eu acredito que eu quero te dar uma oportunidade de ser convidado. Você tem 15 dias para mandar toda a documentação e provar tudo que você escreveu lá é verdade. Aí, eles vão acessar isso em 2 a 4 semanas. Eles vão ver, esse Skill Assessment está correto, está afirmado. Ele realmente tem o inglês, está na validade. O partner fez não sei o quê. Beleza. Ele diz que tem 90 pontos. Tem pontos. Provou os pontos porque... Não é porque você disse que tem 90, se você mandar com 75 que você vai passar. Não, você vai ter que provar tudo que você colocou, que deu a tua pontuação que você tem. Pessoal, a gente tá falando rápido e fácil aqui, mas... Isso pode acontecer ou não. Não pode acontecer. Muitas vezes não acontece. Como aqui pra gente, fazendo esse processo, é uma loteria. Pode ser que você ganhe ou não. Eu gastei 10 mil aqui, fiz um monte de prova de inglês, PT, fiz meu Skill Assessment, fiz um monte de coisa, eu gastei 10 mil. Você tá ali no primeiro ano, um monte de round são os convites, conforme a Luana falou. Aconteceu, não rolou nada. Daqui a pouco, ano que vem... Por exemplo, tá? Eu tenho meu EUI desde novembro
há um ano e meio. A gente mudou pra cá, pra Melbourne. Eu já coloquei por causa disso. Pelo erro que tá no vídeo do Veja 49, enfim. Enfim, eu não fui chamada até agora. Não foi chamada. Se a gente dependesse desse visto, a gente já teria voltado pro Brasil, porque a gente não Nosso conseguiu. visto venceria o 485 em janeiro de 2025. E a gente tá fazendo esse vídeo do meio de abril de 2025. Então, se não tivesse o sponsor, né? Que é outro vídeo que a gente vai fazer, como funciona o sponsor e tal. Possivelmente, só se... Não sei, eu acho que possivelmente, né? A gente não estaria aqui. Estaria aqui. Enfim, então você... Eles selecionaram, né? Você provou. Né? Por isso que é o cuidado de fazer uma EUI. Por isso que às vezes é melhor pegar um advogado, por isso tem que ter um cuidado. Porque é o seguinte, né? Porque colocou assim, uma errado... vez que você colocou... Se você botou uma coisa errada, eles não aceitaram que interferiu na sua pontuação, você perdeu. E para você ser chamado de novo... Who knows? Como é que você vai saber? Não sabe. Então... Por isso que a gente fala, fez 65, sobe. Você tá com 65, tudo certinho, pontuação, isso que é certo, sobe. Fez mais inglês, consegui mais 10 pontos com o meu inglês. Sobe e vai para 75. Por que que isso... Vamos falar um pouco da pontuação rápida. Por que que isso impacta a pontuação? A pontuação, porque quem tiver maior pontuação é que tem mais a qualificação que eles querem, tem mais o requisito que eles querem, vão chamar eles. Thiago Trindade... Vamos dizer que tô com 40, a pontuação seria uma merda, mas vamos lá. Tô com 33 anos, conforme eu cheguei, fiz a EUI, tal. Tô com 75 pontos na minha área de marketing. Tem a Luana na área de marketing, a mesma coisa, que mora em Victoria. Tô morando aqui, por exemplo, e ela tem 85. Tem gente com 90. Cento e pouco, né? Então... Quem que possivelmente, a gente não sabe, né? Possivelmente... Porque às vezes... Eu já vejo nos grupos que gente com menos pontuação é convidada mais que a outra. Por quê? Talvez aquela pessoa tenha pontuação alta porque ele é novo. E o outro tem um inglês mais alto e tem experiência. Então, tipo assim, não necessariamente, às vezes, a pontuação cada estado tem as suas regras. Isso é que nem essa não é uma regras, caixa de Pandora, não dá pra saber. Não dá pra saber quem serão os próximos beleza, vamos lá, passo a passo. Beleza. Mandei pro estado, né? Ele me selecionou, eu confirmei. Eles me confirmaram, você realmente não mentiu pra mim, você tem a pontuação. Aí eles vão te mandar o convite para aplicar o visto. Aí sim. Aí agora você tem 60 dias para botar tudo certinho no site da IME Account, ou um advogado vai fazer para você, para botar tudo descrito, todas as documentações. Você vai ter que provar relacionamento, você tem um relacionamento, um monte de documento para constar, tem vários formulários. Pagar. Não é completo. E daí, depois que você botar tudo e fazer o upload de todos os documentos, daí você vai aplicar e pagar. Aí que você vai pagar os 4.000 e quase 770. Hoje. Mais o partner é mais 2.000, alguma coisa, 7.000 e pouco. E se você tiver um advogado, lá vai mais uns 3, 4.000, tá? Thiago, fiz que assessment, fiz 10 vezes o PT, tô com 70 pontos. Quanto que é pra fazer a EUI? Quanto que é pra subir? A EUI é de graça. Grátis. É de graça. Aí, alguma coisa grátis, né? Alguma coisa é graça. Pelo menos, mas tudo pra você ter pra poder fazer EUI não é de graça, né? Que é a prova de inglês, skill assessment, estudar não é de graça. Então, por isso a gente fala, tem um mínimo, coloca lá, vai que, né? Vai Sim. que é chamado. E tá, beleza, apliquei meu visto. E agora, você é residente já? Não, esse visto tem uma média de ser aprovada de 18 meses. Então, se você tá... onshore, você tá na Austrália, o visto seu atual vence, você vai entrar no Bridging Visa, que é uma ponte, né? Você vai ficar lá esperando esse visto. Ou você tá você tá fora da Austrália, você vai ter que ficar esperando essa eternidade até eles aprovarem e você pode vir pra Austrália. Estando na Austrália, quando você entra no Bridge, mesmo que eu estou saindo de estudante indo para o você pode ter permissão de instalar full time. Pode full time? Não segue pro 190 pode pro ser full time. 190 não. Ele tem nas condições do visto, que pode ser full time. Veja as condições do visto. Tem nas condições Todos os vistos têm condições. Todos. O Bridging Visa A, B, C, tem todos o que você pode, que você não pode fazer. Então, no nosso visto, nosso Bridging Visa está dizendo que pode trabalhar full time e tudo. Uhum. Tá. Então, só pra gente... Então, aqui tem os sites, eu vou deixar só... Desculpa, Lu, aqui. Por exemplo, vou deixar... Aqui fala um pouco da pontuação, que a Luana comentou. A gente coloca os sites oficiais, que tá tudo ali by step. Aqui, por exemplo, tem o overview, fala, chance de ficar permanentemente, né? Porque, apesar de a gente estar no visto de sponsor, pessoal, eu e Luana
7 anos indo para 7 anos, indo para 6 anos, visto temporário. Aí, a gente, né, tem que tomar cuidado, não pode sair pro Brasil, ficar lá 2, 3 anos e a Vera, né? E, enfim, custo 4.770, tem aqui, né, o passo a passo, checar, submeter, aguardar, né, aplicar. Cara, esse wait aqui, esse wait que é esperar, é doído, tá? E vamos fazer doído, aqui, Luana, rapidinho. Por exemplo, já selecionei aqui. Tenho dúvida, eu não sei quantos pontos eu tenho, eu não quero falar com a gente e tal. Tá aqui, ó, pessoal, tá tudo na internet. Vamos lá, vamos colocar. Coloca o meu aí, vai. Vai. 33 a 40 anos. Eu tenho o do meio, o proficiente. Ok. Daqui a gente tá fazendo uma estimativa de pontos, tá? Meu é LEG 3, porque esse aqui não fechou, eu acho. É LEG 3. Aqui? Lesta, ok. Primeiro. O primeiro? Ok. Por causa que eu tinha os A férias, gente eles vai não saber aceitaram. quantos pontos a Luana teria. Eu tenho entre 3 e 5 já. Subiu. Qual é seu... Bacharel. Bacharel, ok. Estudou na Austrália, sim. Yes. Não. Não. Credencial de língua, não tenho nada. Não. Estudou? Não. Na regional, não. Tem base, se você está na área regional, você ganha ponto Parte, extra. né? Tem Inglês, né? Inglês. Só inglês, né? Só competente. Não. Não tem. Sim. Sim. Eu vou estar assim, né? Sim. Tem até os 5 pontos. Aí a Luana tem 25 de idade, 10 de inglês, 0 aqui se trabalha fora, 10 trabalhou dentro, qualificação 15, especialista 0, Australia Study estudou 5, Partner Skill 5 e total 75 pontos. Parabéns. Você foi convidada? Não foi. Tá. Eu e... Aí eu ia tá lá e não fui convidada, não. Mas pessoal, não é aplicar para eu ir. É falar assim, Austrália, pô, me chama aí, me convida. Sou bom, velho. Assim, não é assim, vou aplicar por 190, você vai aplicar interesse por 190. Interesse. Então você tem que esperar o governo ter interesse em você. Tá, e para finalizar esse vídeo, um vídeo mais longo, espero que ajude as pessoas aí. Eu pesquisei no YouTube, eu não vi vídeos tão específicos assim, né? O que entra, além dos momentos que a gente comentou sobre agente de imigração, né, a importância de um agente de imigração, de um advogado de imigração bom, né, ir para aquela... Você vê um advogado de imigração, 10 tá falando mal, 10 tá falando bem, um não gostou. Mas enfim. É que na verdade é difícil. sorte também, né? O advogado é como qualquer humano pode errar, né? É foda que pode errar no seu. Se errar no seu é foda. Errar no nosso. Errar no nosso 2 vezes, né? Então, e o nosso 2 diferentes. Ele acabou atrapalhando, por N motivos, depois a gente acabou fazendo N coisas na nossa vida diferente. Comenta aí. Comenta aí se vocês querem saber os motivos dos erros. A gente faz um vídeo. Mas ele fez o processo correto antes, né? Fez. A gente não pode também ficar só... tem que ser correto, tem que ser... Ele acertou em um, errou em outro. Mas, por exemplo, um bom advogado, Luana com 38 anos do Brasil. Cara, ele vai falar, pô... Pode ser que dessa forma, tem que arranjar um sponsor. O Thiago que chega aqui com 33 anos ou 32, tá estudando em New South Wales. Pô, Canberra, eu gosto de Canberra, tem uns colegas lá em Canberra. Não, pô, Canberra são 6 meses que a gente viu, 6 meses tem que morar. Depende. Pra aplicar. Às vezes é melhor, porque tem menos concorrência. Menos concorrência, mas 6 meses. Você não pode chegar aqui como a gente chegou. Não pode chegar e fazer, não. A gente mudou pra Victoria. Se a gente tivesse a only chance de fazer por skill visa, a gente teria que estar em Canberra. Porque a minha profissão, pelo menos no último ano fiscal, estava na lista de prioridade de lá. De lá. Então, só que, você tinha que estar 6 meses lá e trabalhando na área. Só que se a gente tivesse só 1 ano e fosse pra lá, era 6 meses morando e depois só 6 meses de pra chance de ter rounds, de ter convites pra gente. Aí você fala, 6 meses é muito corrido, pessoal. Passa muito rápido. Tá? Aí muitas das vezes um advogado, um agente vai olhar pra você e falar, Luana, cara,
o que você fez no Brasil, infelizmente, hoje em dia, que não vai dar para encaixar em nada, você vai ter que estudar uma carpintaria. Você vai ter que ser eletricista aqui. E Depende do visto que você tava, né? Digamos, como eu já estava no visto que era o Graduate Visa, você não pode voltar a ser estudante, então acabou. Depende da sua situação, tem muita coisa aí, gente. Então... Não dá pra falar, cara, quero fazer... Cara, você vai colocar o seu na reta, mas pode ser que... o cara fala, pô, lá em Perth tem um monte de brasileiro em Perth. Você fala, por que Perth? Porque é uma cidade grande, não é igual Sydney, nem Melbourne. Do outro lado da Austrália, pra vocês terem uma noção, Victoria, que a gente tá hoje aqui, é 6 horas pra chegar em Perth, só que é uma área regional. 6 horas de voo, né? De voo. Vou pagar. Nosso colega foi quase 2 dias pra chegar de carro. De carro, sim. É isso aí, gente. Então é isso aí, né? Porque então é isso. Qualquer dúvida, qualquer informação mais específica, Thiago, eu tenho X anos, estudei isso, não sei. Fale com a gente de imigração, não fale com a gente. A gente não é agente de imigração. A gente Não. tá aqui para abrir a cabeça para vocês procurarem informação Quantas para vezes vocês. vocês ouviram questão de pontuação? Pode ser que nunca. Então, abra a cabeça, pesquise